Olá pessoal, sou Marcel Urfalian e serei o seu professor na disciplina de Filosofia, Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, discutiremos a democracia e seus principais desafios, apoiados pelo pensamento sofista e por Sócrates. Estudaremos o que significa a democracia e como o grego gerou verdadeira aversão à tirania. Existe alguma possibilidade de se ter um paralelo com o nosso tempo? E quais são os remédios necessários para abordar esses riscos? E a liberdade, ela tem limites? Afinal, a democracia, quem é o quê na verdade? Existe a verdade, existe a mentira? Bom, nós podemos levantar dois ideais aqui muito importantes para começar a ter uma noção do que é essencial na democracia. Esses dois ideais são, primeiro, o fato em si precisa ser notado de forma idônea, ok? Então, o fato é essencial para a nossa capacidade analítica, né? A versão desse fato é essencial, né? Para que possamos também notar a capacidade de transmitir verdade ou mentira. Mas o problema que nós temos visto é que hoje em dia, verdade e mentira, de forma maniqueísta, se igualaram, estão relacionadas, né? Ou seja, bem e mal no mesmo nível. E isso não pode acontecer numa democracia. Nós precisamos realmente levantar a verdade em detrimento da mentira, ok? Ó pessoal, chama a vinheta aí da tirinha. Olha que linda pedra. Achei, manelinho. Linda é uma pedra que tem de lindo. É a cor, a forma, é linda. Mas tem cor e forma de pedra. E isso aqui é lindo? Para mim é. Para ti, sim. Não. Eles saem infelizes. Infeliz um, declarando o outro infeliz. Interessante. Bom, pessoal, aqui nós temos essencialmente uma divulgação, né, que externa bem o pensamento sofista, né? E o sofismo, na verdade, o que ele faz? O sofista, ele trabalha a ideia de uma mentira, né? Toda revestida de verdade. Ele embeleza, ele traz eufemismos para aquela mentira nociva e transforma ela em algo bonito, belo, agradável, com roupagem de verdadeiro. Esta é a ideia sofista. Então, sofisma é isso. Por isso nós salientamos aqui o dever de tomar cuidado na observância dos detalhes, né? Por isso que lá, desde o início, eu citei fato. O fato é essencial na hora de você julgar verdade ou mentira. Então aqui há uma ideia também de percepção pessoal, ok? Que não pode ser relegada. Mas a ideia também aqui é de que o sofisma pode envolver a pessoa de tal forma, né, embelezar aquela mentira e transformar ela numa grande verdade. Mas a liberdade tem um limite, a virtude e a ética. Edmund Burke foi um grande parlamentar do século XVIII, na Inglaterra, e ele desenvolveu vários conceitos muito importantes e, inclusive, ele é considerado o pai do conservadorismo. E um dos pilares da filosofia de Burke, do entendimento, dos seus estudos, dos seus ensaios, é o da liberdade. Liberdade e democracia, né? E ele sempre se baseou no fato de que o ethos é formado no transcorrer do tempo. E o próprio tempo, ele provoca maturação das condições ideais para o segmento da sociedade, para o encaminhamento da sociedade. Então nós temos aqui a noção específica para ele
de que a ética ela é formada por esses hábitos sociais que são desenvolvidos ao longo do tempo, ok? Com virtude e ética acima de tudo. Caso contrário, não é possível nós formarmos aí uma democracia estabilizada. Nós teremos grandes problemas. E lembre-se do que nós falamos sobre os sofistas. O sofismo, ele está introduzido em várias áreas do mundo, inclusive nas áreas políticas. E o horror à tirania? Bom, parece que todos hoje lembram apenas de um fato da história de tirania, como o de Adolf Hitler, do nazismo. Ok, ele é muito importante, pois 6 milhões de judeus morreram ali. Mas existem diversos, inúmeros fatos históricos incontestáveis, axiomáticos, né, que não se pode contestar na história, que foram que promoveram destruição de pessoas, como por exemplo o genocídio armênio, no qual 1,5 milhão de pessoas foram mortas, né, por causa de ideologia, por causa da religião, né? As diferenças religiosas, as diferenças políticas. Então, eu quero calar o meu adversário não através do diálogo, do debate. Eu quero calar ele através do impacto, da destruição em massa. Então, procurem saber dos diversos eventos históricos que nós temos, né? Sobre tirania, e não somente um fato, que é importante, mas nós temos muitos outros para olhar. Mas é minha opinião, fake news é democracia. Assim como os sofistas defendiam argumentos que não necessariamente correspondiam à realidade, hoje temos em todos os espectros políticos a construção de verdades relativas, ou mesmo inverdades, que colocam em risco a democracia, uma vez que fragilizam a ética e pretendem aniquilar quem pensa diferente, partes fundamentais de todo regime democrático. A questão dos sofistas, do sofismo. Então, em prol de um bem maior, eu vou destruir você. E esse não é um dos pilares da democracia. A democracia, nós precisamos entender que há sim a percepção, há a noção maior, né? Ou seja, a maioria comanda, né? Através do voto, através da eleição dos seus representantes. Nós temos aí o todo maior, né? Que é, sim, sedimentado na democracia, mas também faz parte da democracia o outro lado, que nós chamamos de contraditório, né? Então, baseado nisso, baseada na democracia que nasce na Grécia, nós temos a ideia de que ela, sim, é regida pela maioria, contudo, faz parte dela também o contraditório de outras pessoas, ok? E sempre lembrando, o sofismo, ele tem a ideia de transformar uma grande mentira numa bela verdade. Pessoal, hora da tirinha, solta a vinheta. Bom, pessoal, nós temos o Garfield aqui. E ele nos dá uma ajuda para entender sobre percepções, sobre sofismas, ok? Sobre verdades e mentiras e sobre deduções. Ufa! Nossa, que dia quente! Não são nem 11 horas e está sufocante. Estou derretendo. Como pode um ser vivo suportar isso? Bom dia, dorminhoco. Aqui está seu café. Ah, está frio! Pessoal, o que vocês percebem aqui? O que vocês podem levantar como ideia geral de que houve uma dedução por causa do ambiente? Então, o ambiente formou essa percepção primária do Garfield de que quando ele tomasse o café,
ele estaria quente, por causa do ambiente, por causa do todo, por causa do macro, né? E essa visão holística não ajudou nesse momento, porque ele deveria perceber o fato. E o fato em si não é o ambiente, o fato está no beber. É ali que ele deveria ter tomado a percepção final, dado o julgamento final sobre quente ou frio. Bom, pessoal, eu vou deixar alguns links para vocês consultarem aí extracurricularmente, para que vocês possam continuar estudando e se aprofundando na filosofia, né? E sempre como instrumento de ação prática no dia a dia, cotidiana. Porque para nada serve você conhecer, ter o conhecimento e não utilizar isso em prol da sociedade, em prol dos outros. Ok? E eu vou deixar então aqui uma reflexão de um grande filósofo, Agostinho de Hipona, que foi um teólogo, filósofo do século IV, um dos pais da igreja. E ele diz: se quiser conhecer uma pessoa, não observe o que ela faz, mas tão somente o que ela ama. Bons estudos.